Salve, salve aí, comunidade do varejo, mais um episódio aqui do nosso podcast Central do Varejo, e eu vou te dizer que eu tô feliz, honrado e animado com essa figura. Emocionado com essa figura que a gente tem aqui hoje. Sem dúvida, o cara, assim, além de conhecimento, história de vida incrível, assim, uma energia contagiante, assim, Pedro, baita prazer, Pedro Chiamuleira, cara de tantas histórias que ele vai contar aqui pra gente. Obrigado pela generosidade, pela parceria, por bater esse papo aqui com a gente. Pô, eu que agradeço, né? Sempre esses podcasts são incríveis, porque se a gente, na conversa a gente vai se descobrindo, né? Que nem eu que falei aqui no começo, né? O que a gente vai fazer nessa uma hora que vai ser incrível, né? Sempre com pessoas geniais, sempre o resultado não pode ser senão genial, né? Então, com o Pedro a gente vai ter que se segurar no horário, que dá pra fazer 5 horas de podcast, mas acho que a gente já termina esse marcando o próximo. Pô, Pedrão, obrigado também pela presença aí, muito legal. Vou dar um recadinho pra vocês aí, quer saber histórias incríveis como a do Pedro, que você vai saber hoje? Acessa lá www.centraldovarejo.com.br, acessa também o YouTube e as mídias sociais, o Instagram, que tem um canal muito bacana com informações diárias pra você. boa. Vamos lá? Vamos lá. Pronto? Pronto, onde é o Mark, set, go. Go, Kira. Pedro, acho que a primeira coisa que muita gente não conhece da sua história, né? Você foi criador da ClearSale, nasceu, acho que você estava lá nos Estados Unidos e estava lá. O Pedro é meio Forrest Gump, fez de tudo, né? Atleta olímpico. Conta um pouquinho dessa jornada até... Pô, super legal. Então eu vou começar um pouco até na minha família, né? Meu pai era empreendedor, eu sou mais novo de 10, até hoje de 10. E eu, na minha casa italiana, sempre teve muitos altos e baixos, muita afetividade, família italiana, muita briga, muita confusão, Muita né? emoção. Muita emoção, né? Sei Então, como é. eu sou um cara bem intenso, né? Da hora que eu olho pra trás, por que eu sou assim, né? Então a gente se analisa e vê o porquê das coisas, da vida, né? E aí foi bem legal, porque eu tinha meu irmão que era atleta, e eu falava, pô, mas meu irmão é meio vagal, e viagem, eu sempre era fascinado por viagens, pela Com a seleção. pela seleção, né? Por esse glamour. Eu falei, vou treinar e vou fazer melhor que ele, né? E aí eu fui, né? E um ponto crucial nessa virada, né? Que são pontos assim, day ones, né? Falando até de empreendedorismo, Endeavor, é quando eu vi a Olimpíada de Moscou, em 1980, que o ursinho Misha chorando. Aquilo lá, eu falei, putz, vida, eu não sei o que é isso, mas para esse negócio eu quero ir. Então, olhando para trás, eu era o cara, depois na história de esportiva, eu era o cara que estava lá no desfile, com a camiseta, né? Curtiu o momento. Curtia o momento, mas ninguém queria desfilar os atletas, não ficava dormindo, não, eu vou lá. Então, às vezes eu fazia o desfile nos campeonatos, né, sul-americano, mundial. Eu quase ia sozinho com os chefes de delegação, né? Então era eu o único. Porta-bandeira. Era o porta-bandeira. E eu achava aquele o máximo, né? Então essa conexão, né, que você tem, né? De você tá ali presente. Chegou a Olimpíadas? Fui para 2 Olimpíadas. Que né? legal. Qual? 88, Então eu fui 80, eu me inspirei, daí falei 84, tentei para Los Angeles, não consegui. Daí 88, 85 eu fui estudar nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa. Por conta do atletismo? Por conta do atletismo. Sempre no 110? Não, era 110 e 400 com barreira. Nossa, eu fui aí com barreira é muito bruto. É bruto, tem até o menino aí que tá voando, né? Voa. Mas na minha época, como era prova muito técnica, eu era um cara que era muito mais dedicado, né? Então eu gostava da técnica, de passar barreira. E foi quando eu comecei a me dar bem nas duas. Porque é bem diferente. Uma é velocidade, outra é resistência. Mas é técnica. Então o que me diferenciava era a técnica. E foi que eu consegui, né? Ir super bem no 400 com barreira. Aí tentei em 88, não consegui, comecei a ter alergia. Daí em 92, eu estava estudando lá fora, Barcelona. Fui, caí, né? Porque aquela expectativa, né? Então, o esporte tem isso, pessoal. O esporte tem isso. Falando, olhando para a câmera, né? Faça um esporte, porque o esporte tem essa beleza de você sentir a superação. Conquista e a frustração também. Frustração, conquista, superação. Porque superar é você ter a sou vitória, a derrota. Apaixonado pelo esporte. Né? E é pior quando você faz um esporte de alta performance, é dolorido. Então você sabe sofrer. Pra vida, a vida é uma delícia, né? Eu também participei da seleção brasileira de beisebol. Então, pô. Eu viajei bastante também e é aquilo que você falou. E outra, uma coisa muito legal, eu sou muito patriota graças ao esporte. Isso. Quando eu escuto o hino nacional, me arrepia, porque eu fico imaginando, eu me lembra aquela época.
Porque eu tava lá nos Estados Unidos, tava em outros países escutando hino nacional. Não é diferente? Não, é super diferente. Então eu sempre olhar... puta, justamente... Olha que coisa legal. Então quando a gente vê o esporte, a coisa da cidadania, do hino nacional, dessa coisa desse orgulho, né? Isso é muito legal. Então o esporte traz muita coisa legal. Acho que o esporte tinha que ser uma coisa... Básica, né? O cara tinha que fazer correr, saltar, jogar, né? Porque hoje o esporte tá muito com viés só de futebol, né? E aí você não dá essa diversidade de aprendizado que o esporte traz. Eu tinha sonho de ser atleta olímpico também. Sonhar. Tinha na minha mente que eu ia fazer. Eu era judoca. Eu era um bom judoca. Sério? Mas aí com 14 eu tive que trabalhar e abandonei o judô. Mas ganhei muita competição. Então, e amo esporte até hoje. E o esporte tem isso, porque te dá essa endorfina, né? Então a gente pode até olhar para trás e até depois conectar os pontos, né? Empreendedorismo, varejo... Resiliência. Superação. Superação. Eu ouvi uma frasezinha, assim, uma jogadinha que é verdade, que assim, o vencedor é quem vence a dor. Isso. Né? Vencedor no empreender, hoje eu gosto do pedal, cara, aquela subida é desconfortável, cara, mas você aprende a lidar com o desconforto. Acho que empreender é isso. Você vai estar desconfortável, cara. Tem dívida, tem risco, você tem que aprender a lidar com o desconforto, senão você não vai. É justamente. E esse desconforto e esse aprendizado, né? É isso que você tem, né? Então, quando a gente fala de esporte, você sempre ganha, né? Na vida não tem derrota, né? Porque se você não ganhou uma medalha, mas o que você ganhou para você... Aprender, porque a vida é isso, é a jornada. É a jornada, é isso aí. Então, tem muita coisa legal do esporte. E hoje eu vejo, né? Eu falo assim com essa ênfase, porque quando você está no ambiente, você nem valoriza. Depois eu parei, também, o esporte foi legal, mas a hora que você começa a ver como é que, empreender no país não é fácil, né? Como é que você leva as porradas e você, isso não chega nem a dor de uns 400 metros rasa que você chega ali, que dói a alma. É o pio, né, o menino? Aí você fala, e no dia seguinte você já tá bem de novo? Então, qualquer derrota que você tem, você tem essa cabeça que você é uma percepção tua, da tua jornada. Então, o esporte foi muito importante para mim. Então, segue a história. Você nasceu a Clear quando você estava nos Estados Unidos, quando você ainda era atleta? Não. A Clear foi uma coisa que veio, né? Tudo que eu posso dizer da minha vida, do meu sucesso, veio através do esporte, né? Porque quando eu fui para fora, fui através do esporte. Você contou que você foi para Barcelona em 92. Eu fui em 92, daí me formei, voltei em 93. Daí em 94 eu tentei trabalhar, ganhei até bolsa com tecnologia, mas daí eu falei, agora, final de 94, eu quero ir para essa Olimpíada. Atlanta, porque... 96. Porque eu falei, eu quero estar preparado. Porque é aí que tá a beleza. Você tinha esse lance de trabalhar e também ao que eu vou me dedicar, a vida do atleta. Que eu vou me dedicar? Porque quando eu fui para fora, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha bolsa, mas eu tive que trabalhar, eu tive que estudar. Então, eu ganhei bolsa como estudante. Então, e tem um choque cultural quando você vai para fora, né? Essa coisa que você escuta o inglês e você... É bem diferente. Porque e a cultura também, né? É cultura. Parece que é igual, mas não é. Não é, completamente diferente. Porque a energia que a gente tem... Por isso que esse país é uma beleza, né? Porque a hora que você vai lá, é um país, não quero julgar, mas... Primeiro não é o nosso país, né? Mas a afetividade lá é diferente. Lá as pessoas são mais formais. E aqui no Brasil, você tem essa coisa gostosa, né? Então, o esporte me trouxe... eu voltei, fiquei em 94... trabalhando, eu falei, agora eu vou me dedicar 100%. Daí eu vim morar debaixo do ginásio Ibirapuera, larguei tudo. Como atleta? Como atleta, né? Morava lá no alojamento e treinava. E aí outra coisa que foi bem importante é você entender que é o dia a dia que te faz a coisa acontecer para um objetivo maior, né? E aí eu falei assim, eu machuco muito, né? Porque a pior coisa, não é que nem você faz. Se você... se machuca, você perde treino. Se você perde treino, você não pode chegar na Olimpíada. Né? Eu não fiz o índice. Porque você não fez o índice, você não vai. Então, a vida é o que é. Não, se você não dá pra... Não tem justificativa. Não tem justificativa. E essa é outra coisa legal do esporte, né? Você tá ali, é a tua performance, é você com você mesmo. Então, eu voltei, e quando eu voltei, eu falei, vou me dedicar 100%. Daí aqui eu encontrei a minha mulher, hoje eu sou casado até hoje, com a Li, que foi que me ajudou.
Então, 96 foi o meu melhor ano, porque foi o ano que eu menos machuquei. Então, se for comparar isso com o negócio, a hora que você vê o dia a dia e vê onde estão as suas dores e você vai construindo isso e vai sentindo, que é isso que eu acho que é mais importante, né? Essa coisa do aspecto intuitivo, né? A vida é muito... As pessoas ficam muito nessa parte objetiva e prática, tal. A hora que e perde essa conexão, né? Que é com você mesmo, né? Então... E acho que isso tem muito a ver com... E hoje, o mundo de rede social que a gente vive, as pessoas são muito imediatistas, querem o resultado a todo... E aí, talvez, assim, o que você disse para mim quer dizer que a consistência é mais importante que a genialidade, né? Isso, assim, a disciplina é... Disciplina, fazer sempre e tal. Pô, isso serve pro negócio, serve pro esporte, né? Consistência, cara. Fazer sempre melhor um pouquinho. E fazer o certo, e aprender a fazer o certo, né? Que a gente pode falar de confiança, né? Porque eu tive muita sorte na minha vida, porque eu abri a ClearSale, né? Olha aí, coincidência. É uma empresa que começou para evitar fraude. Isso em que ano? Foi em 2001. 2001. Então a história... Então de 96 a 2001 teve uma caminhada ali também. Teve uma caminhada. Daí Tá. eu 96, daí eu peguei... Voltei, daí me aposentei em 97. Em 98 eu fiz um MBA em marketing, porque eu era um atleta. Para ter alguma... Porque eu adorava marketing. Eu sempre adorei... Tem uma bagagem mais corporativa. Uma bagagem, né? Tem uma história, tem tanta história, né? E aí, em 98, acabei o meu marketing. Em janeiro de 99, minha mulher chegou, olha, você quer ir para a Olimpíada de 2000? Né? Sua mulher? Minha mulher. Olha Daí só. tive uma recaída, porque ela tinha uma professora, PhD na USP, que ia fazer de neurociência, com muscular. E foi, assim, genial, porque eu parei. Eu parei tudo e fiquei na mesa dela. Isso... para fazer toda a parte de ajuste fino do neuromuscular. E foi uma jornada incrível. Mas aí é o que você vê, né? Eu fui naqueles 6 meses, aí o que aconteceu em julho de 99, o Submarino, né? Começou a processar na Total Express, e quem fazia todo o sistema de gestão de estoque, né? Que eu era quarteirizado da Total Express, era eu. E aí foi aí que surgiu... Mas você fazia como, foi o começo... como empresa ou como freela, como programador. Tá. Né, em Fox Pro como ainda. Dev, Clipper. Fox Pro, caraca. Fox Pro. E aí, mas como eu acho que agora eu vendo o meu talento, né? Eu tinha essa criatividade do negócio, da tecnologia, e eu fazia tudo. Então não precisava especificar. Eu olhava o que tinha que ser feito, tinha essa noção de tecnologia e fazia acontecer. Então eu programava, eu fazia o picking, o packing. Então eu fui o primeiro cara que fiz o picking do Submarino aqui na Total Express. Olha só, Os aí, primórdios do e-commerce no Brasil. Entendeu? Os primórdios Os primórdios 99, né? E foi lá, pô, e como é que faz multi-envio? Já tinha uma porrada de coisa, né? E foi legal, porque o Submarino estava muito avançado para a sua época, do que eles queriam fazer, né? Varejo, né? O varejo queria fazer cross-dock e tal. Muito visionário. Isso em né? 2000 e Em pouquinho. 99. Foi em 99. Tá. 99. E no mundo já tinha alguém que já estava despontando? Tinha. A Amazon começou em 94, eu acho. Já eBay, tinha, talvez? Tinha eBay, Mas o eBay muito no peer-to-peer ali, conectando os pontos, mas não fazendo logística. O Submarino veio e era 100% digital. E ele não, mais do que isso, ele queria fazer cross-dock. O que era isso? Imagina, cross-dock é hoje. Já existia esse conceito ou não? Não, não. Por que ele fazia? Ele falou, eu nem sei se eles queriam fazer o cross-dock, mas o que eles falaram? Eu não vou ter estoque. Quero vender sem ter que comprar. Vou vender o seu. Justamente. Então os caras não é fraco não, né? É uma ideia. Conceito... A assetless, não fala da assetless. Hoje, não, aí, você... sem ativo. Sem ativo, eles já queriam fazer isso no varejo. Varejando aqui, né? E o que era? Ele falava, pegava o pedido, daí, agora tem esses produtos, vou lá e faço o pedido no distribuidor. Mas, E aí, rodou? Não, lógico que não. Porque eles... Cara, era virtualização de estoque, sabe? Não. E aí era uma coisa, não tinha nada. Então tinha uma grande... Não tinha nem tecnologia pra isso, tinha? Não, não tinha tecnologia, eu acho que... a gente conseguiu fazer um pouco ali, até eu que... Porque aconteceu muito problema, né? Porque o que faz? Você vai. E aí o que eles faziam? Eles cobravam antes no cartão de crédito para depois emitir na livraria. Daí a livraria, eles viram que
As livrarias também estavam com medo do Submarino, o que vai acontecer e tal. As editoras, né? A editora demorava um mês pra mandar. Pra entregar. Aí não deu certo, né? Aí eles foram ajustando. Mas o legal é que eles ajustaram muito rápido. Daí, pô, vamos tem estoque para cobrar. Começaram a fazer. E aí a ideia da Clear surgiu nessa época, porque você viu que era uma demanda. A ideia da ClearSale foi outra ideia, que é uma coincidência da vida, da conectividade, sincronicidade da vida. Gosta disso aqui, desse tempo que está aqui, as coisas vão se conectando no tempo certo. O que aconteceu? Tô lá num jantar da minha mulher, num paciente dela. Daí eu sento, né? Era um jantar de bacana, né? Num puta construtor, né? E eu fui lá, chegou, né? Sabe aqueles caras que chegam bem cedo, né? E tinha uma outra pessoa já lá, que era o Marcelo Ezelli, que era um cara que cuidava do WMS do Submarino. E eu que tinha feito o primeiro WMS, já tinha portado o WMS para a Oracle, eles meio que pegaram a ideia lá do que a gente tinha feito. E botaram uma ferramenta de mercado. E botaram uma ferramenta com o banco, porque até então, tecnicamente, a gente não tinha um banco transacional, era um banco que era um flat table, né? Era aquela coisa, um DBF, né? E aí, às vezes, quantas noites que caía energia lá no São Bernardo, tinha que acordar de novo. Pedro, parou aqui o sistema. Daí eu tinha que ir lá. Né? Às vezes tinha que... Aí foi usar um banco Oracle por causa de consistência. Isso. Aí foi aquela jornada. E aí, o que você faz? Aí eu cuido do WMS. Eu falei, pô, mas eu que fiz esse negócio lá atrás. Pô, Pedro, tal... E aí fiquei amigo dele, porque ele era empreendedor, daí eu comecei a dar ideia. E lá pelas tantas, né? Ele foi passar o carnaval no Rio. Aí, andando na Tijuca, ele falou, pô, tô com um problema lá de fraude pro final do ano, não sei o quê. Eu falei, pô, eu faço esse negócio. E aí, nessa conversa, daí ele falou, pô, Pedro, vai e me manda na segunda-feira, terça-feira, eu nunca me esqueço disso. Pedro, aquele projeto vai sair, me manda uma proposta. Eu passei a noite inteira escrevendo tudo que eu sabia. Então eu vendi um papel. Eu nem sabia fazer proposta comercial. Sim, e aí você vendeu já a ideia do que seria um sistema de fraude. Isso. Não, vai ter fila de atendimento, vai priorizar, vai fazer um score, né? Totalmente digital, a princípio. E era tipo um RP de risco, né? Sim, porque até então o Submarino fazia tudo na mão. O que é tudo na mão? Não, eles tinham lá os queries porque no e-commerce antigamente, o que eles faziam? O site. Tudo que era back-office, você não acredita, né? Era tudo feito... Era assim. Fazia as pesquisas. Tinha um monte de chinesinho trabalhando lá. Fazia a pesquisa, fazia... No começo do Submarino, a cobrança era feita passando o número do cartão. Entendi. Ele digitava o número do cartão. A maquininha digitava. Digitava o número do cartão. Certo. Então era tudo meio feito assim na mão. E a ideia era um gargalo, né? E como era a primeira loja digital, tinha muito problema, né? Já tinha problema, porque os caras, E aí foi que, a gente botou nessa proposta para fazer para botar escalabilidade, priorizar e tal. E aí ele falou assim, foi aprovado. Eu falei, agora eu vou dizer até um nome aqui, né? Depois você edita esse negócio, né? Fudeu, né? Porque como é que vai fazer esse negócio? Eu nem sabia da tecnologia para implantar. Isso aí, chuta para frente e corre. Você toma risco, né? Tomar risco. Isso é muito empreendedor, né? Isso é muito empreendedor. Mas aí, olhando para trás, eu vejo dessa confiança, né? Porque eu sabia o que fazer, tinha essa coisa que estava dentro de mim, que volta um pouco... E ele contratou você, né? Assim, e me contratou. Você não tinha o produto, mas tinha, eu confio no Pedro, o Pedro vai fazer. Justamente cara, isso. E só porque tinha, também não é um negócio, foi sorte. Porque quando foi isso. Quando teve lá todo o começo do Submarino, o pessoal, os diretores, o Jansen, o Bom Cristiano, os caras lá, eu era um quarteirizado. Mas eles sabiam que era eu que estava fazendo. Tudo que eles pediam, eu fazia. E não media esforço. Porque aquilo era meu. Era como se fosse meu. Era meu prazer, né? Amofate, né? Estoicismo, né? De você estar ali curtindo aquilo, né? Fazendo junto. E foi aí que os caras, você é do Pedro. Não é que, eu vendi um papel. Eu tinha plantado a minha sementinha. Então, acho que essa coisa da confiança, desse relacionamento, de você ir
sendo íntegro, falando. Eu acho que isso é um ativo enorme pro profissional hoje, né? Assim, cara, faz entregas, o cara fala, não, aqui não me pagou, aqui não sei o quê, aqui não... Mas, cara, faz seu melhor, bicho, faz seu melhor. Vai voltar, Justamente isso. Cara. Porque às vezes... não fez a parte dele, dane-se, cara. Faz o seu, faz o melhor que você pode. É isso cara. mesmo. Essa entrega, porque você vai ter o prazer que você fez, né? Fazer com prazer, e você vai tá plantando ali um negócio que é intangível, né? Que é essa confiança, tal da confiança, né? Então, a ClearSale surgiu assim, dessa inspiração, né? Conspiração do tempo. E eu tava falando que era legal da ClearSale por causa da confiança, né? Porque fraude é uma coisa que é o contrário da confiança. E confiança, estudando, olhando para trás, né? Pô, eu tenho 60 anos já, né? Eu nem sabia disso. Mas a hora que você olha para trás e você vê essa jornada da ClearSale, é muito legal. Porque você pode ter uma coisa mais metodológica de processo da construção da confiança. Que isso é fascinante, né? E aí, como é que é esse negócio? Foi a história da ClearSale lá atrás, né? Quando começou a ter muita fraude, o que a gente fez? A gente falou, pô, varejo. Fraude tinha onde? Que momento ali da da jornada tinha? Quando você vende online por cartão de crédito, você não consegue bater que aquele cartão é daquele CPF. Certo. Porque isso está no emissor. Esses dados é o emissor, mas... Ele não abria essa informação. Você não sabe se o endereço é o endereço do cara. Você não sabe nada, né? E o cartão de crédito não foi feito para o mundo digital. Mas era o melhor, e é o melhor instrumento, porque ele é muito mais flexível. Mas tem esse desafio. Se não fosse o cartão de crédito, né? Falo, da fraude, mas se não fosse o cartão de crédito, não ia possibilitar. Não ia chegar onde está. Não ia chegar onde que está. Porque você dá uma portabilidade, né? Desse tipo de pagamento, né? Só tem que dar essa validade. Ele digitalizou o pagamento. Ele digitalizou o pagamento. Sendo uma coisa de offline. Então, é genial a história do digital, deste meio de pagamento que possibilitou essa rapidez, né? Então, tinha esse problema, mas esse problema a gente resolveu. Agora prepotente aqui. Mas quando a gente volta lá atrás, é um problema muito difícil de resolver, porque você tinha que descobrir se aquele titular do cartão, ele tinha noção daquela transação ou sabia o que estava acontecendo. Porque o que pode ser assim, o teu filho pode pegar o cartão e fazer uma transação e você não está sabendo. Daí vem a tal do, eu não fiz essa transação. Aí é a contestação, o chargeback, boa. E aí, esse que é o nosso negócio. Então, é um negócio que as pessoas não entendiam, lá no começo não entendiam o processo. Aí você comprava, tem uma história bem legal. Americanas começou a vender Speed. Lá atrás, lembra? Sim. E aí, o que vinha na fatura? Speed de internet? Isso. Sim. Ela que fazia toda a logística. Depois era da telefônica, né? Já tinha esse full commerce. Certo. Que ela fazia do canal digital, ela entregava. Mas o que acontecia? O cara olhava assim, mas eu não fiz nenhuma compra na Americanas. Recebia um pacote da Americanas. Daí o que acontece? Na hora que o cara via a fatura, falava, não comprei na Americanas. Comprei isso aí. E aí? Aí ele dava CBK. Então era um tipo de um processo que parecia que tinha fraude, mas não era fraude, era o desconhecimento das pessoas. E parecia que era fraude. Eu não fiz essa transação. Então, a gente tinha vários desafios nessa época. Então a gente vai agora. Não é fraude, a gente vai fazer o preventivo. Né? De novo, né? Voltando a essa história do esporte. Né? Você vê o dia a dia o que está acontecendo. Não adianta você falar, mas isso não é fraude. Mas o cara não tem a noção do que seja e vai dar pau. Então, vamos ser preventivo e vamos ligar para essa pessoa. Vamos fazer. Então, quando o pessoal olha o digital hoje, é muito mais... O aprendizado que as pessoas têm hoje é muito, muito mais fácil. Porque antigamente a gente tinha custos que as pessoas não tinham entendimento. Então, a história, o varejo digital, né? Ele é incrível. E isso é tão importante, né? E tão transformador. A gente, em algum dos nossos papos aqui do podcast, a gente falou isso do... Quando você fala de fraude, né? De cessão de crédito, o sim óbvio e o não óbvio são fáceis. O duro é o meio do caminho. Isso. Porque assim, travar a torneira para todo mundo e falar só o sim óbvio é fácil, não vai dar. Não, mas agora, como que eu lido com aquele... Desconhecido. Porque se eu tenho uma inteligência para ver o que do duvidoso, qual que é gol e qual que é não gol, aí que tá o valor. Porque se eu fecho a torneira, paro de vender também. O melhor jeito de não ter fraude é não vender nada. Isso. Né? Melhor não vende, pronto.
Agora, trabalhar essa meiuca ali e criar inteligência em cima disso, que eu acho que é onde está o valor. E como é que né? foi isso, assim? E é isso que essa história que foi incrível dessa jornada de confiança. Porque era um negócio... Quando a gente viu, que a gente... Porque eu não tô te vendo. Mas é uma coisa, eu tô falando se você é você. Tem que saber se é você. É de integridade, de um valor humano. Então a gente puxou para essa coisa, a gente ser o consumidor. Imagina, eu não ia ficar muito pé da vida se eu fosse negado por uma dúvida da minha integridade. Então a ClearSale sempre foi baseada na coisa do, olha, eu tenho que fazer o máximo, que a maioria é boa, agora na Conf todos são bons, porque você tem um approach diferente. Você tem um approach mais acolhedor, mais de geração de confiança. Né? Que eu não tô te dando um crédito. Tô te dando um crédito. Até você pisar na bola. Isso, Pisou na bola, isso. entra para um banco de dados eu vou abrir específico aqui. Isso. Então, essa aqui é a geração de confiança, eu te dou a liberdade. Tá. Você, né? Porque se eu nego do jeito que você está falando, eu tô dizendo não. Então você sabia que aquele cartão não deu nenhum BO, beleza, tá liberado. Isso. Até da BO. Deu BO, trava, liga pro cara. No começo era assim... inconsistência, né? Pô, todas as compras dele são entregues lá em Santana de Parnaíba, onde eu moro. Agora ele comprou uma compra para Palmas? Será que... Então no começo, a gente tinha que analisar. Porque o que é importante para você ter toda essa expertise? Você tem que ter dados. Né? Mas não adianta só ter dados. Porque tem muitos birôs que têm muitos dados. Você tem que saber o que significa aqueles dados e o que ele separa. E qual é o contexto que está aquele dado. Que ele tem que ler aquele dado. Né? E aí, foi aí que a gente falou, pô, então, não adianta eu te dar uma plataforma para você fazer a gestão. Porque esse negócio é muito difícil, porque eu tenho que treinar, ele é muito subjetivo. Pô, o cara tá entregando lá num bairro que é muito arriscado. Mas então vamos ligar pro cara. Então a gente teve vários casos em que tinha regiões que tinha muita incidência de fraude, e os caras, não quero mais vender ali. Não, mas a maioria é boa. E os caras, quando tinha uma fraude... Travava tudo. E aí que foi a grande... Nosso modelo de negócio foi muito legal, porque o que acontecia? A gente isolava esse efeito do financeiro. Porque quando vem um cara, ele está internamente, ele não faz a gestão, e a ClearSale se despontou por dar liberdade para o varejista, olha, deixa que eu faço isso. E olha que eu faço isso, eu tenho que ser o varejista, eu tenho que ser muito melhor do que fosse o varejista. Porque o varejista, no conceito financeiro... Saber também lidar com essa informação junto com o cliente, né? Isso, então, mas daí foi aí que... Dependendo de como você vai, você... Isso, mas o varejo, quando vai lá cair no financeiro, fraude. E os caras não têm noção do negócio, porque não é o core do varejo, falando de varejo. Então, aqui é um outro ensinamento de varejo. O varejo ele é bom para comprar e vender. E para saber qual que é o produto, para varejar, né? Fazer uma transação ali... até uma transação e depois um relacionamento, né? Hoje o varejo está muito mais de jornada do que de só um transacional. Mas no bottom line foi isso que a gente fez. Deixa você fazer o que você é bom. Então você está livre para você focar no teu negócio e a gente vai focar no nosso. E foi aí que a gente fala desse processo da confiança. Liberdade. Porque a gente assumiu a responsabilidade do risco. E de ir atrás. Então, a gente passou cada perrengue. Ir atrás é de ligar, literalmente? Ligar. Então, por isso que a ClearSale fala, ClearSale é uma operação de call center. As pessoas não têm noção do que está por trás da gente. A gente tem muita tecnologia, muita inteligência artificial desde 2005, né, que a gente faz isso, com inteligência, né, com analytics, e assumir o processo operacional. E mais do que assumir o processo operacional, assumir a responsabilidade. Se tiver fraude, deixa que eu corro atrás. Para um país onde os 5 maiores arriscados do mundo, e você sabe que no Brasil a criatividade aqui, não tem fim, ela abunda, né? Então, a gente fala que, voltando ao assunto da confiança e de fraude, que ela é esse processo, né? Eu confio em você, eu te dou liberdade. Mas liberdade é quanto você assume a responsabilidade para ter equilíbrio. Porque, até você perder ela. Isso. E se você não tem a responsabilidade, né, você perde a liberdade. Mas é muito difícil você fazer esse equilíbrio.
Por isso que você tem que ter a transparência. Dentro do comportamento do cliente, ele tem essa relação de liberdade e responsabilidade diferente dependendo do marketplace que ele compra ou da marca que ele interage? Tipo assim, ele era muito certinho ali quando ele estava se relacionando com o Submarino, mas quando ele passou para outro tipo de marketplace, o cara começou a pisar na bola. É isso. Ou não, não tem isso? Tem a faixa cinza, né? Tem. Mas às vezes as pessoas do jeitinho, né? E é incrível isso. Por isso que eu falo que a maioria é boa. Porque às vezes as pessoas caem até o cara que faz fraude, né? Esses caras são os profissionais. E eles são uns pouquíssimos. Mas tem gente que num país onde que é miserável, né? As pessoas caem na mão desses caras e começam a fazer besteira. E às vezes até as pessoas normais, olha, tá super barato. Pô, compra lá. Né? E você sabe que não tem almoço grátis. Então, a vida, e aí é um motivo também da construção da Conf. Voltando aqui, a Clearsale é uma empresa B2B, então ela conseguiu gerar essa confiança através, dando liberdade, assumindo a responsabilidade através de inteligência, processo, respeito, nessa jornada do consumidor. Resolvendo também o problema do BI? Resolvendo e sendo transparente. Transparência através dos dados, porque a gente tinha o mercado todo. E para fechar Clear, e daí a gente falar de Conf, qual que é o tamanho da Clearsale hoje, Pedro? Assim, acho que para mim é a grande referência de... A Clearsale, ela agora já virou uma empresa global. A gente quis levar isso para o mundo, né? A gente está indo super bem na América Latina, mas nos Estados Unidos a fraude não é tão voraz como aqui. Não é uma dor tão latente. Não, e lá o cara perde lá, ele põe na conta e o fraudador, como o mercado é enorme, ele... perde meio ali, um aqui, os caras atacam, gerencia. Gerencia. O fraudador, ele não é aqui no Brasil, porque no Brasil... Em série. Aqui a fraude Em quebra série. o cara. Lá, o cara ataca. E é duro. Então o cara que nem Gremlins, vai surgindo. Isso. O cara vai aprendendo a fazer e vai ensinando o outro. E quando ele percebe que ele passa, ele vem assim. Então por a gente resolver esse problema lá atrás, porque a fraude você tem que responder rápido, né? E a gente tendo uma operação, tendo analytics, a gente sempre estava correndo atrás do fraudador, mas às vezes respondendo mais rápido. Porque o cara, por exemplo, tinha laranja, conivência com a transportadora, tinha tanta coisa, evasão de conta e coisas assim que aí, e a gente assumindo a responsabilidade, a gente levou cada perrengue às vezes, mas o que está acontecendo aqui? A gente tinha toda a inteligência... Porque a Clear, em algum momento, me corrija, Pedro, se eu estiver errado, tem no negócio a garantia do chargeback. Isso. Cara, se voltar, eu liberei. Se eu liberei, se voltar, eu pago. Isso. Isso foi transformador, entendeu? Tomar esse risco é muita confiança no taco para falar, Mas cara... desde o início? Não, foi... Por isso, cara, tá em dúvida, liga, bicho. Vamos lá, fala com o cara. Tá em dúvida, liga. Por isso que a gente custa sempre... caro. Skin the game total, entendeu? Skin the game, total. Então, esse foi a coisa legal. E é isso. A gente teve a sorte de ter um time super bom, né? De tá ali junto, fazendo acontecer. Porque eram os millennials, né? O pessoal agora já estão mais velho, mas na época era tudo recém-formado da Unicamp. E os caras meio tudo cabeção, assim, cabeça de inteligente, né? E querendo... Então foi muito legal, porque a gente tinha todas as ferramentas, né? Tinha operação, porque às vezes no Analytics, batia tudo, mas às vezes tinha um vazamento de dados. Que hoje fala, tem vazamento de dados. Mas esse vazamento de dados já faz tempo que tem. E aí os caras pegam o teu endereço, a tua conta, mandam entregar na tua casa. Aí, aí você começa a ver que tem... De repente vem um CBK. Aí você fala, cacete, o que aconteceu aqui? Aí vem um outro. Aí o que você tem que fazer? Você tem que... Como é que você faz para acabar com esse ataque? Você manda para a mesa, vamos investigar o que está acontecendo. Por isso da operação humana. Para você poder, né? Só dados e inteligência, chega uma hora responde tudo. Que é tanta criatividade, é tanto coisa que você tem que... E você não dá para falar, vou esperar. Se você esperar 5 dias, você tá morto. É uma PG, né? Isso. Vou contar uma que aconteceu comigo, assim, que foi muito engraçada, parecido com o que você falou da Americanas. Fui fechar uma fatura de um cartão dos meus, assim, fui olhar, cara, uma conta alta em dólar. Falei, cara, não viajei esse mês. Comprei nada em site gringo. Cara, tá... O banco digital. Estão me cobrando aqui errado, cara. É isso aí e tal. Abriu uma reclamaçãozinha lá. O banco no dia seguinte falou, olha,
tem histórico, né? Falou, cara, suspendemos aqui, vamos olhar. Tipo, ele ainda gerenciou a expectativa. Cara, não, tirou aqui, vou olhar. E eu fui depois de outro dia ver, era a minha reserva do hotel das férias. Eu tinha feito no Booking, apareceu que não apareceu o Booking, apareceu o nome do operador do hotel lá tal. Esse. Em dólar, tinha comprado pro México, veio em dólar e tal. Falei, puta merda, cara, e o banco me tirou a grana. Me tirou a cobrança. Mas E aí teve- mandei mensagem, ele falou, não, a gente já tinha, eu já ia aqui te mandar de novo, que a gente viu que tinha sido feito tudo... Ok. ou eu ia tirar do banco, eu não ia pagar o hotel, e aí voltou para minha fatura. Mas eu cancelei inconscientemente uma compra que eu fiz. E ele já sabia do histórico. Ele, por saber a minha história, que ele, no primeiro momento, confiou em mim, o que foi legal do banco. Beleza, tá me falando isso aí, mas vou atrás. Porque o cara lá vai me cobrar. Porque você vê, olha a beleza do cartão de crédito. Ele estava pagando no cartão de crédito uma conta num banco, só que tem essa dicotomia, essa desinformação, a quebra da comunicação, né? Ele pagou num, mas veio no outro. Aí o que aconteceu, aí você vem com outro nome. Então é isso é nesses cenários que a ClearSale cresceu, né? Aí, pô, hoje está gigante, porque desde 2013 a gente entrou em outros segmentos, né? Porque a gente era tão eficiente na prevenção à fraude, o que acontece? A fraude migra. Tem uma coisa que é batata. Se o cara tá difícil aqui, ele vai... É que nem aquela coisa da porta, né? Porta de madeira e porta de aço. O cara vai na porta de madeira. E aí o que acontece? As perdas foram tão grandes para essas pessoas que não tinham essa expertise, porque todo mundo que estava no mercado tiveram vários americanos entraram aqui, só que eles não tinham essa agilidade, né? De você, né, fazer e responder, porque a gente já teve problemas, né? A gente sempre tem Mas problema. também a malícia de entender o brasileiro, né? Entendeu? Não, Brasileiro. Eu lembrei de um cliente que eu tinha um e-commerce bem ativo, eu fiz um projeto de consultoria, e eles, puta, eu tenho muita negativa aqui do meu antifraude e tal. É um antifraude suíço. Eu falei, cara, imagina onde que ele foi treinado, né, cara? Quem tá fraudando na Suíça? Cara, vai pra ClearSale, bicho. Quem entende Quem entende do negócio. do negócio. E aí a gente sempre prezou pela aprovação e tal. Então é por isso que a gente fala, a gente não é uma empresa, a ClearSale não é uma empresa de antifraude, é uma empresa de geração de confiança no momento de maior fricção com o consumidor, né? Então, para você... E a confiança é isso. Na dúvida, eu confio a priori, é um sim. Então eu não vou negar automático, eu vou tentar conversar. A gente tem vários layers, porque a gente viu que, puta, tinha vazamento de dados, às vezes, pô, passava zerado. Daí a gente daí depois, acho que faz alguns anos já que a gente monitora todas as transações 24 horas depois. Para saber o que está acontecendo. Então, porque aconteceu um negócio ali, a gente vê, puta, o que é um ataque aqui. Quantas Então, transações são? Uma ideia assim, uma ordem de grandeza. agora, dependendo, é mais de milhão por mês. Milhões por dia. Por dia? Por dia. Você tem ideia do market share no e-commerce da ClearSale? A gente não tem, a gente tem todos os grandes varejistas, só não tem a Amazon, porque a Amazon faz, né, aquela coisa que difícil contratar um parceiro. O Mercado Livre também, que ele tinha... Depois ele entrou, o Mercado Livre foi legal porque eles queriam fazer interno. Eu tenho toda a base. É que isso é a coisa, né? Mas não é um pure player de prevenção à fraude. E aí ele podia ser o maior que tem, que nem a Amazon é o maior que tem. Mas ele não tem a visibilidade do mercado. Você cruza, né? Eu cruzo. E aí que tá a ação. Tem uma Os base golpes, maior. Ele tem o dado, mas você sabe ler o dado e É achar o dado coisas e os naquele golpes. dado Foi que- assim que a gente convenceu a Americanas lá atrás a compartilhar a base. Porque ela fala assim, mas por que eu vou compartilhar com o pequenininho? Porque eu falei para eles assim, se o fraudador, ele vai aonde é mais vulnerável. O cara pequenininho, ele não tem tudo que você tem. E aí ele vai atacar o pequenininho e você vai saber o que aconteceu antes dele vir te atacar. Então, eu já você- fecho a porta. você- Uma antes. isca. então isso, Isso, deixa ele na é isca. isso. Boa. Se você compartilha e ajuda, o mercado vai te ajudar, por maior que você seja. Você gera porque inteligência e se previne. Porque você não é o mercado. E é isso que as pessoas, estou falando aqui para todo mundo, ninguém é o mercado. Então a gente tem muito mercado porque a gente sempre estava com neutralidade, tentando falar, pô, não adianta. Quando um perde nesse negócio, todos perdem.
Porque se um cara... às vezes eu escutava, não, é minha vantagem competitiva. Até me dava arrepios. Suador. Porque aquela história da competição a qualquer custo. Eu falava, não, meu. Porque se você não protege o mercado como um todo... Isso, você tem que... Porque se o cara fortalece, se o cara fortalece ali e começa... É uma guerra. Não, porque até no final, no final do dia, a confiança do consumidor final também é super importante nesse processo. E aí nasce a porque conf, se né? nessas dos pequenos ele perde a confiança, o grande ele também vai comprar. Isso. Pô, é a mesma coisa. Olha que muito bom. Nasce Olha a que conf. aí que a gente gera, que nem ele fala de geração de confiança. A gente ajuda o todo, pô, o cara vai se sentir mais seguro. Lembra lá atrás que o cara, no começo, nem sabia que o meu cartão... não vou usar meu cartão de crédito. Tem gente que não comprava por causa disso. Isso. Né? E, então, já está muito evoluído. E-commerce, né, pode falar o que tem, mas está muito mais... Está muito evoluído, é multicanalidade, agora tem as outras formas de pagamento, Pix, puta, tem tanta coisa, né? WhatsApp, tá uma beleza, né? Tem zilhões de golpe também, então a gente tem um mercado aí enorme, né? E que muda todo dia. Que muda todo dia, né? Então a gente também está nessa fase da ClearSale, né? Porque a gente está 21 anos no mercado, né? Gerando, e é uma delícia, porque a gente cresceu demais na pandemia, a gente cresceu 100%, abriu capital... E agora a gente está se reestruturando também, né? Porque teve muita demanda, novas tecnologias, né? Mas ainda o que a gente vê no mercado, ainda que todo mundo é muito pragmatismo com a fraude. E aquele conceito, né? Essa ferramenta vai resolver. Que nem, por exemplo, a biometria. Não. Pô, a biometria é super, mas é mais uma informação. É mais um layer. Porque as pessoas... Fraude é um negócio que fere tanto, né? O ser humano, é um negócio tão ruim que eles querem... ser muito pragmático com isso. E eu acho que... Eu tenho certeza que você tem que abrir um canal de conversa com os fraudadores. Com todo mundo. Porque daí você vai aprender. E você vai fazer diferente. Então essa que é a nossa... Essa que é um pouco... A Conf. A Conf. E a Conf é justamente isso. Todos são bons. Justamente isso como? O que diferencia? Quando você fala de Conf... Desculpa, Zé. Além de você contar da empresa que é incrível, a gente já teve um papo sobre Conf. O que te motivou a criar a Conf? Porque você abriu o capital da ClearSale, podia ter comprado o veleiro e ficar passeando pelo mundo. Falou, não, cara, vou de novo. Né? E quando a gente teve uma conversa, que vou confidenciar para a galera, a gente se aproximou mais, já conheci o Pedro, mas a gente se aproximou mais na última NRF, ele estava no nosso grupo. E aí, na volta, ele falou, Dani, eu queria te apresentar aqui um projeto e tal. E, cara, era o dono da startup vendendo, me apresentando e a gente trocando ideia, vendo eu com o tesão de um negócio novo. Tal. O que te motivou a Conf? Eu acho que é tudo dessa coisa, voltando um pouco à história do atleta. Né? Quando a gente a vida não é sobre ter, é sobre ser, né? Eu acho que isso até é estoico, né? A gente é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, né? Então, olhando isso, parece ser, o Pedro é profundo, mas eu vejo para trás e é justamente isso, né? Eu tenho um tesão que acredito muito que tem um fluir da confiança, dessa conexão, né? Não sei se vocês viram aquele filme do Professor de Polvo, que é um documentário do Netflix, que aquilo ali é fantástico. O cara, como um mergulhador que começa a mergulhar e começa a se relacionar com o polvo. Diz que é inteligentíssimo esse que é ser vivo, inteligentíssimo. Né? E aí ele mostra a construção de confiança, que tem que ser passo a passo, que é relacionada com a afetividade. Né? Então, eu fico... da evolução do ser humano, então o negócio da ClearSale, por isso que ele é fascinante, da fraude, porque ele trouxe esse entendimento, né, de como é que se faz essa geração de confiança, né? Da liberdade, né? Da responsabilidade, da transparência, dessa jornada. Mas a base da confiança é a afetividade. É o que te mais afeta, né? Emocionalmente também, né? Afetivo, de amor, né? Porque isso que nos conecta. Né? Então, a ideia de empreender, sempre dessa coisa da ClearSale, eu falei, a gente precisa continuar com o nosso propósito. Então, o dinheiro, né? Nunca foi pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro, né? Quando você é atleta, até os 34 anos, né? Todo mundo fala, Pedro, você vai morrer pobre. Eu falei, não, mas como morrer? O que é ser pobre e rico? Então, eu acho que
voltando ao começo aqui, né? Que na minha família, meu pai era empreendedor, então ele tinha e não tinha dinheiro. Tá? Esse desapego... E sua vida não pode depender de ter ou não ter dinheiro. Não é bom quando tem dinheiro e ruim quando não tem, Isso. E aí você aprende, olhando para trás, você fala assim, que, pô, é você tá livre. E aonde que é essa principal liberdade humana? É você tá desapegado. Porque você sabe, né? Que nem aquela foto que eu gosto, que o passarinho, né? Quando ele tá num galho, ele cai, ele voa, porque ele tem asas, ele sabe, né? Então não tem medo, né? Então eu acho que... E por que eu tô falando isso? Porque eu sempre falei, pô, mas que legal isso da confiança, né? Desse propósito, né? Até a gente fez a Hold, T-Group, né? E todo momento que tem um momento de fraude é um momento maior de geração de confiança. Mas a ClearSale cresceu bastante e ela tinha esses conceitos, mas era sempre uma coisa que era nos bastidores. Então, a ideia era trazer todos esses conceitos da liberdade, transparência e responsabilidade na atomicidade da pessoa. Então, a hora que a pessoa ela faz o download do app, e é um app de mercado, lembra que fraude é uma coisa de geração de confiança, uma percepção, uma coisa de mercado? Compartilhada, cooperada, é um app de mercado que ele vai ser o protagonista. Então, ele vai ser responsável por seus dados, pela sua segurança, né? Para ter mais liberdade. Para ele saber, porque hoje, toda ferramenta hoje, né? Ela tem aqui, eu contrato vários. Tem problema aqui, então é sempre uma coisa que o usuário ele é passivo. Então faz a biometria. A biometria, eu estou pedindo a biometria. É diferente quando você faz um processo onde ele tem seus dados. A transparência está na mão dele, dos dados dele e do processo onde ele se encontra. E ele vai falar sim ou não. Então, a fraude que era uma percepção subjetiva, né? Por que é subjetiva? Porque quando você tem os dados, aquilo lá, você falou que era fraude, mas não era fraude. Então, é a própria pessoa falando, eu pensei que era fraude, mas não era. E neste mundo digital, vai ter muito disso. Não só no cartão de crédito. Aconteceu comigo, o que está acontecendo? Porque a confiança é uma percepção. Então, a ideia do aplicativo é justamente fazer que essa jornada de confiança fique mais fácil na construção de cada pessoa. Mas o Conf é focado no B2C. Justamente, é B2C. Quem contrata você é o consumidor? Não. A ideia é BBC. Então, qual que é a ideia? É um hub. Então, eu baixei o aplicativo. Abaixo o aplicativo que tem o serviço da ClearSale. A ClearSale ela é uma B2B, mas ela tem a conexão. Ela precisa ligar para o cliente, precisa se comunicar com o cliente para dizer se o cara é o cara. Porque ela tem o dado que o varejo não tem. Então, ela precisa ter um elo de conexão direto. Então, mas ela ir diretamente para falar com você é uma empresa de fraude. Então, a Conf faz esse canal, um canal onde ela traz não a fraude em destaque, mas a confiança. É um canal desse protagonismo, desta liberdade e dessa transparência do teu dados na tua mão. Então, é mais ou menos assim, eu vou dizer, moro no condomínio de casa, eu vou dizer, olha, vão me entregar tal coisa, pode liberar. Eu tomo a iniciativa, ao invés do cara me ligar e dizer, posso entregar, quem que é, eu vou lá e digo, olha, eu autorizo isso. Então, o consumidor, parte dele é essa liberação e essa autorização, e aí depois ele se conecta ao serviço da ClearSale e cria um fluxo. Ele faz uma transação, sobe para ele e aprova, é isso? Isso. Exato. Então, justamente isso. A ClearSale conseguiu a transparência através de todo o varejo, tá aqui. Ela é B2B. Todo o varejo estava aqui, dava o dado para cá, né? Aí fazia com que ela conseguia ver o que estava acontecendo aqui. A Conf, ela muda esse fluxo. Os varejos estão aqui, conecta com os dados no consumidor. Então, ele vai ser. Então, a gente conseguiu ter tudo aqui, mas ele traz aqui, tem uma visibilidade do mercado, numa especialidade, porque fraude tem que ser uma coisa B2B, né? Porque é bastidores. Você não pode dar muita visibilidade, mas você vai dar visibilidade para o processo em cada um. Então, fica um processo seguro, processo super de LGPD, de proteção do cara, e da jornada dele. E você está unindo o mercado por um propósito. Entendeu? E lógico que depois você tem outros colaterais de ter essa informação, de estar na mão do consumidor. Você pode otimizar isso de outras formas como negócio. Isso, daí você faz. Você
faz uma moeda, né? Uma moeda. Desse lado estão os varejistas, que tem o selo da Conf, e deste lado a Conf é esse elo de conexão da confiança. Mas a Conf tem alguma coisa a ver hoje com a ClearSale ou não? A Conf é uma spin-off da ClearSale. Tá. Porque ela começou lá atrás. Mas já nasce plugada na base de clientes da ClearSale? Isso, lógico. Já tem então mais tá quase bom. 3 mil Entendi. varejistas. Tá. Desculpa, porque o que aconteceu lá atrás, em 2015, teve muito problema de fraude amigável. Porque o cara pegava, invasão de conta, daí o cara... essa coisa, o cara... Não é fraude, o cara... Pô, fazia transação, daí depois tinha invasão Estranho, né? Que é isso? tinha invasão de conta. E Tá. era muito caro fazer isso. Certo. Você fazia a prevenção disso, porque você tinha que, puta... Era o dado do cara, imagine, lá que nem americano, lá tem que ligar para todo cara para falar para ele que speed americano é a mesma coisa. É inviável, né? Porque na prevenção. Então, como é que a gente faz para escalar isso? Entendi. Então, aí é esse É canal. o call center digital no app. Isso. Para muito gerar bom. esse canal de comunicação. Não tem o WhatsApp, a gente vai ser esse canal autenticado. Então posso desfazer minha conta lá no Serasa, então? Já vou direto. Não, Porque o Serasa, eu tenho o Serasa lá pra saber se tem alguma compra suspeita, Isso, consultar, não sei o quê, Aí né? o desafio vai ser quem tem uma base maior para te Isso, a te Serasa contar. tem o seu propósito, mas a Serasa ela não tá. A proposta da Serasa é só para você estar sabendo o que está acontecendo no mercado. Aqui é diferente. Aqui você participa. Não é simplesmente o informativo, porque às vezes o problema até acontece alguma coisa no teu dado e você fica até mais angustiado. E às vezes, entendeu? Aqui é para você... Você é protagonista nessa história. Você é protagonista nessa história. E você, por exemplo, se um pedido cai lá, teve muita transação, porque às vezes, nessa turbulência de dados no mercado, pode ser que esteja algum vazamento. E aí você tem que falar pro cara, né? A gente teve um caso aí de um cara de uma família que era riquíssima, dono do concessionário no interior, que o cara... da família começou, acho que, não sei, problema de droga, tem problema de tudo, né? Aí ele começou a vender celular para a família. Como assim vender celular? O que ele fazia? Ele pegava, falava que ia vender, pegava o cartão de crédito, né? E aí comprava no nome da pessoa, mas ele usava, né? Me dá aqui. Cartão fraudado. Isso. Ele pegava o dinheiro e tal, aí a pessoa, quando ligava, batia todos os dados, né? Porque o cara da família... você fez essa compra? Sim, eu fiz essa compra. Blá, blá, blá. E aí foi que a gente percebeu que tinha que perguntar qual que é o RUBIN do cartão dele. O senhor fez no começo, isso faz muito tempo, né? Porque a gente só autenticava, não falava do cartão de crédito. E aí a gente percebeu que o cara, ele me dá o dinheiro aqui, aí a pessoa, né, achava que ele estava pagando com o dinheiro que tinha dado, ele pegava o dinheiro para ele e usava a transação com cartão de crédito. E aí, Da pessoa que muitas vezes ele conseguiu de forma fraudulenta. Isso, daí ele estava vendendo para a família, para os amigos, tal, né? Me dá o dinheiro aqui, as pessoas estavam E recebendo. aí começou a chegar uns BOs pra família. O BO do cartão de crédito. Aí foi lá, mas começou a deu CBK. Foi isso que aconteceu, porque, parecia, era o cara, a gente até... O que aconteceu? A gente teve que fazer uma investigação. Começou a chegar... Como é que investiga, bicho? Não, mas a gente faz isso. A gente faz isso. Porque o que faz? A gente pega o CBK, o que a gente vai analisar? Ver se tem alguma coisa com os dados. E o Analytics. Puta, aqui tá... Porque a gente, depois dessa, a gente tem vários layers para passar. Né? Isso aí são golpes lá de trás, que hoje em dia a gente já tá safo. Né? Então, e aí a gente faz toda essa validação. Fez essa validação e aí... daí a gente teve prova. Olha, isso aqui. E o varejista não quis. Foi quase naquela época, foi 100 mil reais em celulares. 100 mil. E o cara não quis fazer nada, o varejista. Porque, era... Então, para se sentir como a internet é uma delícia, né? Eu acho que, às vezes eu sou, assim, as pessoas falam, eu já escutei que se não fosse a ClearSale, o e-commerce no Brasil não seria, é meio prepotente falar isso. Mas olhando tudo que a gente sofreu, uma empresa especializada em fraude, os tombos que a gente levou para proteger o varejo, é inacreditável, né? Então, às vezes eu falo, é verdade, né? Porque a gente, faz lá né? Já faz tanto tempo isso, mas a hora que a gente vê, se não tivesse a gente, a hora que olhando para trás, eu falo, mas é verdade mesmo, porque
E a gente, 2013 teve um ataque forte. 2015, entendeu? Agora também, a gente... Às vezes os caras... Teve um, pô... Mas é ataque de uma equipe profissional, né? Super profissional. Que nem, por exemplo, um cliente nosso... Mas de fora do país? Não, aqui do país mesmo, que nem teve, o que aconteceu? A gente estava num segmento super controlado, né? Porque tem isso também, né? Os caras são especialistas por segmento. E aí, o cara estava indo super bem, pá. Aí começou a ter contestação. E o cara ficou pé da vida comigo. Pô, Pedro, vem aqui, vou fazer ação, você vai ter que pagar isso. Eu falei... Aí eu fui falar para ele, olha, como é que você não viu que estava passando fraude? Eu falei, olha, nos meus competidores está tudo ok. Eu falei, mas teve uma coisa que a gente está te falando há quase 3 meses. Você não está mandando o CBK. Porque tinha um processo, a empresa era muito grande, né? A contestação caiu no financeiro, ficava perdida lá. E não passava pra vocês. E não passava. O que significa isso pra gente? Que tá tudo ok. Que tá tudo ok. E vai. Aprova. Puta, tá legal, tá sob controle. Se você não me disser nada, eu tô achando que tá tudo ok. E a gente falou, puta, tá muito estranho isso. E o pior é que ele mandava Não tinha nenhum esquema interno, não. Não tinha esquema. É que era mais desorganização. É por isso que é o desafio do digital, né? A coisa tá lá, o digital. Aí os caras... E o que aconteceu? O fraudador descobriu. Ele viu que tinha passado. Entendeu? Ele vai testando, né? E a gente tava na nossa Faz plataforma. um MVP. Tava na nossa plataforma, ele viu que aqui tava tudo, porque a gente começa a bloquear. E ali passou. Ele falou, como é que você vai? Eu falei, lógico. Eu falei, não. E aí o cara chamou o júri e falei, não, então vamos fazer assim. Várias conversas difíceis que eu já tive com o varejo. Eu falei, olha, se a gente ficar discutindo aqui, o cara tá atacando lá. Você pode até, a gente vai ver como é que vai discutir essa perda, vai ver. Mas a gente tem que resolver isso. E não é negando. E a gente tem que fazer isso junto. Você não fez, você tem que fazer isso. Daí a gente botou todo o nosso time e a gente conseguiu. E os caras, não, mas vai resolver. Não vai resolver numa semana. Você tem que ir resolvendo devagarzinho, porque senão você vai... A hora que você for fazer o ROI disso, é fácil você, que nem você fala, né? É fácil, vou cancelar tudo. Então, a gente sempre que teve os ataques, a gente sempre foi Não só perde venda, mas pode ser que você perca base de cliente. Base de cliente. Puta, pior ainda. Pior, pô. Pior ainda. Então, aí eu falei, pô, vamos resolver. E aí, de repente, depois de 3 meses que ele viu que a gente foi devagarzinho, resolvendo, junto com ele, porque isso é legal, não dá. E aí daí ele não quis mais processar, não quis fazer, mas mesmo levei porrada. Sensacional é uma solução, pô. E você atacar exatamente isso, né? Uma puta dor do mercado, né? E aí foi essa nossa construção, de que o cara queria ali, nós estamos juntos nesse negócio aí. Confiança, quando um perde, todos perdem, né? Então, e o Conf, como é que o consumidor final pode se beneficiar disso? Não, é só fazer o download, é gratuito. O consumidor final. O consumidor final. O selo também. Para quem é cliente da ClearSale, é gratuito. E tudo? Tudo. Tá. OS. Depois do IPO, até te contar uma história aqui, né? A gente separou para até ser mais neutro, né? Porque estar conectado com a ClearSale, que é um grande player, é muito legal. Deu uma vantagem legal para a Conf. Mas agora, a gente também quer conectar com todos os concorrentes. Mas a gente está trabalhando, a gente trabalhou ano passado junto com a ClearSale para o varejo entender. Porque o próprio varejo ainda lá atrás... Eu me lembro de quando a gente falava para compartilhar a base, de a visibilidade, da transparência, saber o que está acontecendo. O pessoal não, a base é minha. Né? Foi um desafio. Só quando o cara tem uma dor que perdeu muito em fraude, que nem um grande varejista 2016, ele chegou e falou assim, não, agora tem que... de repente, em um mês, ele virou tudo pra gente. Porque ele estava perdendo 15 milhões. A fraude estava 1,2. Tem custo pro cliente final? Ou não? Pro consumidor final é 0. Então, aí a gente tem a gente até lançou agora no E-Commerce Brasil, semana passada, uma parceria onde a gente tem a credenciais. Então, o banco vai poder gravar as informações do CPF do cartão dele numa base blockchain, para que daí o usuário ele consiga, né, e o próprio banco monetizar esses dados numa autenticação de mercado. Legal. Então, é isso que a gente está caminhando, né? Porque o paradigma da Conf ele é muito novo, né? E aí a gente está trabalhando primeiro com o varejo. Não, então,
E aí a gente, né, o ano passado teve muito essa coisa das telco, até falei das tech, né? Que teve, a ação da Clear estava valendo 25, né? Chegou a valer 3, né, porque todas as telcos caíram. Então o dinheiro sumiu, né? E aí, o investimento que a gente ia fazer na Conf também, falou, vamos... Então, mas agora a gente está de novo em... Esse lance de criar confiança, você falou muitos exemplos do e-commerce, né? Do digital e tal. E no PDV? Porque assim, hoje, esse negócio de encostar o cartão já passa na maquininha, você tem o celular, já encosta, já passa, meio que virou uma transação meio que online dentro do offline. Então essa confiança... Você digitalizou a compra na loja física mas é também, online né? essa compra, Isso, entendeu? vai dar problema. Então, mas não tem ainda. Compra ninguém remota que e vai ataca retirar ali. o delivery, tem um monte de Delivery casos tem muito de problema. fraude Aqui sabe o que é? A gente tem... O pessoal fala, o cara passa com a maquininha do lado aqui, pode ser que valida uma compra, uma transação, Isso, né? Tem muitos golpes. Tem cara que vai, por exemplo, casos de entregador que vai, usa uma maquininha, depois usa outra, pega todos os dados do cara, vê a senha do cartão, depois clona o cartão com a senha. E aí começa a fazer transferência bancária. Então, o ecossistema de fraude ele é muito sofisticado, né? E ele é omnicanal, né? Por isso que agora... Omnicanal, exato. É omnicanal. Sim. Tá em todo lugar. Antigamente era só no e-commerce, né? Então agora no digital, Open Finance, tem o Pix, né? O Pix não é cartão de crédito, não vai ter problema. Mas agora o Banco Central também já está falando, olha, depois das 10 nega, dá 20 minutos para... Coloca limite. Coloca limite. O que tá? Tá fazendo prevenção, né? Mas Lógico. com umas regrinhas meio que não tem inteligência. Né? Que você fica... porque... Você tira a fluidez trava do todo mundo. processo. Trava todo mundo. Tira a fluidez do processo, né? E gera, mas o Pix foi tão revolucionário, eu acho que vai ser o caminho, né? Será que vai ter o Pix Crédito? Vai ter, já ter, tem. né? Pix parcelado. Agora o governo aí tá querendo taxar o Pix. Vai ser se taxar o Pix, vai ser um retrocesso. Vai ser um retrocesso, porque vai... Eu acho que já deu muita... Porque ele tem essa facilidade, né? Você não ter o POS, é uma coisa mais peer-to-peer, o Pix, né? Exato. Facilitou muito. Bota ali Mas se taxar, meu... Por que... O cara vai pagando para cartão de débito. Mas o Pix, o varejo tá indo porque tem um custo, né? Tem uma coisa ele entra, entra na hora, é instantâneo. Mas essa decisão, se começar a taxar o Pix, não é mais do varejo, é do consumidor final. Ele já não vai querer fazer o Pix, porque de repente ele vai ser taxado. Né? Eu posso taxar quem ele tá pode taxar recebendo. o varejista, pode taxar o varejista. Mas quem paga a conta não tem. Não tem. Quem vai pagar a conta vai ser o cara, e aí vai estimular o próprio uso democrático do Pix, aí vai... Mas eu acho que... Vamos ver o que vai acontecer, mas eu sou sempre... Otimista. Eu acho que a gente tá caminhando aí pro... Onde que eu vi, cara? Acho que era na África. Em algum país africano. Deu uma hora, eu falei pra vocês. Boa. A gente falou de tanta coisa. A passagem de grana é pelo número de celular. Eu boto o número de celular... Na África? Era um país super desenvolvido. Depois eu pesquiso. Super desenvolvido na África? Super desenvolvido tecnologicamente em meio de pagamento. Não seja... Celeste europeu, pô, você deve ter visto isso. Não, mas sabe o que é? Se não me engano, Angola... A inovação veio o leapfrog, né? Que eles falam, né? Na China não porque tinha eles são cartão. desbancarizados muitas vezes. Aí faz direto, né? Faz direto. Faz da conta... Ele faz da conta do celular. Ele cai na conta da... A conta do celular vira uma conta digital e ele o celular é uma conta digital. Se não me engano é Angola esse, mas é um sistema super... acho que é Angola. Sensacional. Super desenvolvido. Eu tenho uma pergunta aqui. Quando nós vamos fazer o próximo podcast? Não, porque faltou tempo pra gente falar, pô. Não, tem bastante coisa pra falar, né? Tem disso aqui também, olha que legal esse livro. Tem organizações exponenciais, isso aqui fala Muito legal esse livro, fala da teoria integral de cultura, né? De dentro para fora, geração de confiança. Eu acho que a gente dá para explorar aqui um último tema, que é esse tema da cultura, Pedro. Assim, você é um cara com essa energia e que cativa as pessoas em volta, traz isso, quanto que isso energiza. É importante pro ambiente, o quanto que isso é seu, isso é intencional, quem quer construir times engajados. A grande pergunta é como construir times engajados, assim, né? Excelente pergunta. Eu acho que vem de novo do esporte, né? Que quando você é esportista, você é você com você chora, a derrota está mais visível. Então você tem
uma jornada de autenticidade é o que é e não tem desculpa. Não dá para você ficar atrás de um papel, né? O profissional, às vezes, ele fica atrás de um papel, meu papel profissional, de uma hierarquia, de um título, né? Então, quando eu comecei a empreender, para mim, eu nunca fui... Né, quando eu era programador, eu tinha quase muita liberdade, então eu nunca participei em grandes corporações, né? Então, eu nunca tive esse aprendizado do que é ser um executivo, de ter uma carreira, né? Porque eu sempre estava nessa jornada minha de criar, de empreender, de arriscar. Na outra correria, né? Na outra correria, né? Dessa que eu tive esse privilégio na vida, né? De poder treinar, de poder depois empreender. E essas conexões que foram surgindo, né? Então, e aí essa coisa da cultura veio porque eu nunca sabia nem o que era cultura. Para mim era tão natural, né? Que a hora que eu falo, tava ali, quando eu comecei a empreender, porque eu tinha as ideias e já ia lá e falava, né? Para as pessoas, que ideia. Então, a criatividade, então acho que eu tenho esse talento da criatividade, dessa coisa de saber fazer com a escassez, de virar, né, o copo cheio, né, o copo meio cheio, que é tudo dessa vida, dessa jornada, dessa percepção, né? E aí, quando eu comecei na empresa, eu sempre fui levando, né? Eu tava durante 5 anos lá, fiz lá em 2001 a ClearSale. Aí, a gente tive que... Aí teve o boom. Aí foi quase 4 anos assim que eu vendia o almoço para pagar o jantar. E aí eu nem percebia. Aí foi em 2005 quando eu quebrei, porque eu era tão desorganizado. O que eu fazia? Não era um executivo, não era administrador. Então eu ia lá, vendia um projeto de TI. Eu fazia as contas, aqui eu vou pegar 2 estagiários, 2 meses, banco de dados assim, puf, vou cobrar 20 mil reais, né? 20 mil reais pagando estagiário 600 mil, isso aqui, daí chega. Mas nem imagem eu sabia o que era. Fazia um cálculo assim, não sabia, era muito caótico. Mas essa coisa com o desconhecido também, às vezes, se você, né, essa confiança que você vai se arriscando, porque tem às isso, vezes né? a ignorância é uma benção, né? É uma benção. E você não tem nada a perder, né? Não Então, sabe o que pode dar errado. Não sabe o que pode dar errado, né? Então, acho que isso que é legal. E de que o dar errado também é o aprender, né? Eu sou do aprendizado, né? Então, eu tô aqui, eu sei que eu consigo fazer. Mas aí, em 2005, ficou complicado, porque o mercado começou a fazer o SPB, Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? Mais ou menos o que está acontecendo aqui com o Open Finance, né? E começaram a usar a tecnologia que eu estava usando no Microsoft. Então, eu tinha 25 pessoas, a maioria estagiária, uma zona, a empresa, porque eu tinha vários softwares, né? De paternidade, de CRM, e-commerce, ERP, porque dessa minha criatividade, né? Da tecnologia fazer um negócio, botar um negócio. E naquela época, ClearSale era tudo isso. A gente se identifica, tá? Que a gente pensa um negócio novo por cima. Não, e aí... porque a gente era uma software house. Tá. A ClearSale era mais uma que estava ali, que tinha os clientes, porque eu podia ter várias ClearSales. Você era uma fábrica de software. Era uma fábrica, eu tinha o SurveyMonkey, eu tinha essa visão, olha, isso aqui pode virar uma empresa, isso aqui vai... Mas o que aconteceu em 2005, eu tinha várias pessoas que eram programador, e eles ganhavam comigo 2, 3 mil, e o mercado queria gente com .NET, que ganhava 6, 7 mil reais. Aí eu tive que... Aí eu falei, vou apostar tudo no software antifraude. Aí foi ali que a gente fez o software as a service. Mas eu, fiz empréstimo, né? Quando eu tive que a gente virou em 2010, eu devia R$1 milhão. Quando a gente virou a ClearSale para o modelo do T. Que foi 2008, então eu peguei meu primeiro salário em 2009. Eu falei, agora eu tenho dinheiro para... O perrengue ninguém vê, né? É legal você contar, porque não... Então, a gente tá na fase do perrengue ali. ClearSale, mas se eu contar as histórias de quantas viradas, eu virei empresa com 2 estagiários. Nunca me esqueço, que é até emocionante. Eles estão hoje? Tem um que tá e o outro já saiu. É que saiu todo mundo, eu fiquei com eles 2. E todo mundo tava chamando eles pro mercado. Eu falei, olha, você fica aqui, eu te faço um plano e a gente vai fazer essa coisa acontecer. Então, essa coisa da cultura é você estar ali junto.
Você falar, não é eu, você E o faz. cara comprar a atitude, ideia né? com você, Comprar com a o sonho. ideia do sonho, do propósito, da autenticidade, era aquilo. Pô, a gente vai ter que fazer acontecer. Nós estamos juntos nisso aqui. Você falou um lance que acho que são características de quem, né, vê você, assim, duas características muito importantes. Assim, uma é a transparência, assim, cara, né? Pedro é isso aí. E uma transparência de algo que é legal, porque você ser transparente e ser um mala também é ruim, né? Às vezes é melhor não ser. E a positividade. Né? Assim, acho que o lance da positividade, né, cara? Cara, e o que importa é a jornada, cara. Porra, se deu errado aqui, eu aprendi. Se cara, segue, estamos aqui. É mais do que só o negócio, né? É mais do que o dinheiro ou o projeto. Cara, a vida é mais que isso. A vida, Então, a vida é mais do que isso. É muito bom. Olhar com esse olhar... Quando você sabe que a vida é mais que isso... Você nem se acha que você é o rei porque alguma coisa deu certo, você deu uma tacada boa, e nem acha que o mundo acabou quando alguma coisa tropicou, justamente entendeu? isso. Porque a vida é mais que isso. E é esse aprendizado dessa jornada. Não é uma coisa 0 e 1, é uma coisa de uma evolução integral, né? Eu olhando que eu tenho que entregar objetivamente o resultado, né? Mas o como eu faço isso, com o tesão de que tá aprendendo. De estar fazendo essa coisa que a gente é tripartite, né? A gente é corpo, mente e espírito, né? Objetivo, subjetivo e intuitivo, né? Fazer essa jornada de evolução. Isso não tem dinheiro que pague, né? Porque só o que a gente deixa aqui é isso, né? O resto a gente não leva nada, né? Excelente. Então isso que é legal. Excelente história, hein, Pedrão? Não, boa, legal. Obrigado aí pelo... Falei bastante coisa aqui que eu nunca tinha falado. Por isso que eu falo no começo, né? Essa conexão aqui, porque varejo é isso, né? Central do varejo. Varejo é você tá ali no front, tendo que fazer acontecer, né? Pessoas, né? E varejo é nevrálgico, é operação, e é duro, margens pequenas, né? Sabe, quando eu saí de loja e fui para um escritório, né? Você ficou maluco. Foi o primeiro escritório e falava, mas pode ficar sentado, assim, mas, cara... Porque o cara da loja tem que estar em movimento, cara, tem que estar em movimento, Eu falava com o meu gerente de loja, supervisor, cara, movimento, cara, a gente senta, fica aqui, eu olho pro computador, achava que eu tava fazendo coisa errada, assim, que eu tava vagabundeando, mas é isso, varejo é intenso, cara, não para. E varejo tem que impactar as pessoas, né? Quando você está fazendo uma transação, mais e mais, agora o digital traz, isso porque eu amo o digital, porque o digital dá essa transparência, né? Você não dá para fazer uma transação, você tem que fazer um relacionamento, né? Porque se você fala, o cara pega e... O cara sabe, se você vai numa loja, ele te vende por muito mais caro, que fica te empurrando as coisas e não tá ali genuíno para te ajudar, você fala, esse cara aqui eu nunca mais compro aqui, entendeu? Então você pode vender uma vez, né? Mas você sabe que o maior custo que o varejo tem é o CAC, né? No digital também. E o varejo acho que está nessa transformação. E o digital tá trazendo esse aprendizado que não é simplesmente uma transação, é um relacionamento, né? Uma jornada. Cuidar de quem está na base. Né? Cuidado, fazer, ser genuíno, né? Então, você vê as empresas de varejo que estão indo bem, são as empresas que têm essa coisa de fazer o certo, de estar ali, né? De cuidar das pessoas internamente, né? Porque o que faz acontecer, não adianta ter pessoas que dentro da empresa. Então, a cultura, a importância, a gente falando da cultura, né? Você tem que a primeira geração de confiança que você tem que fazer, se você quer fazer, é dentro da empresa. Né? Entendeu? Não adianta você querer falar de confiança no mercado. E é isso que é o meu propósito, voltando aqui, por que do tesão? Porque, eu acho que aprendi pra cacete com a Clearc nessa geração de confiança B2B, a Conf é no B2C, e tem o Greg Hub, que é uma plataforma de gestão de pessoas para gerar essa cultura de confiança. Então a gente está nessa... Opa, esse negócio é interessante, hein? Nós precisamos conversar sobre isso, hein? Podemos falar para trazer como é que você traz esses indicadores, os analytics, inteligência, processos, para que a pessoa consiga fazer cada vez mais o que ela é boa, né? No soft skills, no intangível, né? Porque todas essas coisas que são operacionais, isso vai ser automatizado. Então já está feito convite aqui em meu nome do Zanco de você vir para a segunda temporada que a gente vai fazer já para falar disso. Isso, a gente poderia falar de gente. Criar essa confiança. E ter essa ansiedade, né? Essa ansiedade. Né? E geração de confiança, quando você fala disso, o AI pode te dar confiança tangível da probabilidade da próxima... O rato roeu o rei de Roma. Né? Mas eu posso estar num contexto que é um teatro ou eu estou falando para uma criança. Sim. Entendeu? Então, essa diferenciação é bem diferente. E isso só o humano pode fazer. E é humano. Só humano. É humano pode fazer. Pedrão, obrigado, cara. Obrigado aí, obrigado. Prazer enorme, uma delícia Valeu, de conversa, já ansioso para os próximos aqui. A gente vai falando. Obrigado, pessoal. E faça o esporte
É isso aí, é isso A aí. vida é muito mais disso. Como é que você falou? A vida é muito mais que isso. Muito mais do que isso, né? Que esse tesão dessa evolução tá junto e é uma coisa que é individual, mas é do individual pro coletivo, né? Sem o coletivo, assim, consciente coletivo que é do caralho. E confiança é isso. É isso aí. Show Pô, de bola. Aí, Jô, gostou desse episódio aí, dessas histórias incríveis? Sabe onde você vai encontrar? www.centraldovarejo.com.br, no Instagram também e no YouTube, beleza? Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Valeu.